Você já colocou? Calma aí, deixa Aí, eu ver se eu colocou. consigo. Colocou. Então, Já estamos online. Oi, gente, boa noite. olá. Ei, galera. E aí, gente, tudo bom? Vocês estão bons? Estão animados pra hoje, nossa conversa com a Amandinha? Ah, tá ligado pelo sub, Amandinha. Amandinha. É, a Mandinha. Caraca, tinha um tempo que eu não usava a Twitch. Muito Aí eu obrigada. Chique. aproveitei. Ó, é convidada e patrocinadora do podcast. Olha aí. Ah, boa noite, gente, tudo bem? A gente vai se apresentar aqui como sempre, né? Nosso último episódio na primeira temporada. Passou muito rápido. Nem parece que já é o último, mas, Sim, como velho. vocês sabem, né? Foi renovado o podcast. A gente vai voltar em maio. A gente tá falando que abriu toda hora, porque na nossa cabeça, abril ainda É falta muito. Só que verdade. abril já é domingo, semana E que eu vem. falei isso nos meus stories hoje. Mas a gente volta em maio depois da Gamescom. Então, em abril a gente vai tirar férias do podcast. E em maio a gente vai estar aqui de volta com vocês, como novas pessoas. E é Mês que isso. Talvez vem já é não, semana que vem, outro. né? É, e a gente não, porque a gente só vai voltar em abril. Aí hoje eu parei pra ver. Abril, gente, abriu a semana que vem. É, tipo assim, oh meu Deus. E eu também, véi. Sim. Ai, ai. Mas é em maio, é em Living maio. and learn. Reiterando aqui só. Então vamos lá, Gabi. Vamos se apresentar. Quer começar hoje? Quer fazer diferente? Hoje é diferenciado. Hoje eu vou começar. Oi, tudo bom, galera? Eu sou a Gabi, pra quem não me conhece, ou Gabizilas aqui, me sigam nas redes sociais. É, Sou formada em design gráfico e tô na Leve GG agora como RH e como o que a Carol precisar, tô aí junto, segurando a mão dela nos risos e nos choros. E em E tudo. em Todas tudo, as emoções. sim, todos divertidamente. E só para falar um pouquinho do podcast, para quem não conhece aqui, é para contar a conversa de bastidor, né? Tudo que acontece por trás do mundo gamer. É, E para mostrar que existem várias oportunidades dentro desse nicho, né? Que não precisa ser só pro player ou criador de conteúdo, que você pode ser o que você quiser dentro do mundo gamer. E Carol, Ai. Ah. Oi, pode gente. ir? Gente, perdão que hoje tá. Hoje é isso. Mas, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou a CEO aqui da GG. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu sou pós-graduada em marketing. Já trabalhei aí em todos os empregos quase do cenário gamer. Já trabalhei de talent, de planner. Como é? De planejamento também, de social media, de community manager. De tudo, gente. Já trabalhei em agência, já trabalhei em time de esporte, já trabalhei em dev Já também, quase trabalhou, em já estúdio, programadora 3 fez boneco 3D. tudo. Caraca, 1 bilhão de experiências, os rolês mais aleatórios do simplesmente, mundo. simplesmente trabalhou, é isso. Trabalhei, É, trabalhei. Porque já toda trabalhou o quê em oportunidade gamer? é. Sim. Ah, você quer? Quero. Aí eu ia. Isso. Mas é isso, gente. Hoje a gente tá recebendo aqui a Amandinha. Mais conhecida como Amandinha, né? Que a gente chama assim, mas é Amanda o nome dela, né? Obviamente. A Amandinha trabalha como. Amandinha, como é o termo certo? Administração financeira? Como. É exatamente isso. Administrativo barra financeiro. Atualmente é da Bitcake, né? Mas também já trabalhou em vários estúdios. Então a Amandinha se apresenta aí pra nossa comunidade, fala um pouquinho do seu trabalho. Oi, gente. Meu nome é Amanda. Ai, desculpa. Meu nome é Amanda. Eu sou gerente financeiro administrativo na Bitcake. Eu também já trabalhei na Double Dash, na mesma área. E é isso. Acho que já faz, desculpa, uns 6 anos quase que eu tô trabalhando na área de games. E tá sendo muito legal essa experiência toda. E aí a Amandinha tá formada em quê, pra quem não sabe? Ah, sim, eu sou formada em administração mesmo. Fiz Perfeito. administração no IBMR. Massa.
Então vamos lá para a primeira pergunta. Para você compartilhar um Let's. pouquinho da sua jornada, de como você começou no cenário, como você acabou trabalhando em um estúdio, né? Que é algo. Bora que Uau! let's. Ah, você já fez a pergunta? Sim, cortou? Pergunta de novo, por favor. Ah, tá. Para você compartilhar Acho com que a gente cortou. como tu começou a Ah, sim. trabalhar nos estúdios, como do nada assim, né? Porque é uma área de administração, tu pensar que tem isso no estúdio, para algumas pessoas é meio que loucura, né? Porque quando a gente pensa em estúdio, não pensa em todas essas áreas por trás, né? Acho que quando a gente fala sobre jogos, assim, as pessoas pensam mais em programação e artista e tudo mais, mas a parte administrativa é essencial para uma empresa funcionar, sabe? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Double Dash, e eu, na época, trabalhava no setor financeiro em um hospital, e eu acompanhava eles já pelo Instagram. E um dia eles postaram uma vaga de ADM lá. E foi a primeira vaga de ADM. E aí eu vi como uma oportunidade, porque, enfim, eu achei na época que fazia muito sentido pra mim, sabe? Eu já gostava de jogos, eu conhecia algumas pessoas já da Double Dash, já conhecia alguns projetos. E a grande verdade é que eu também já estava um pouco cansada do ambiente que eu estava trabalhando, sabe? Eu estava a fim de procurar algo que tivesse mais a ver comigo, que tivesse, sei lá, os valores mais alinhados com o que eu acreditava. E foi um processo seletivo bem legal esse na Double Dash, inclusive, porque teve um foco bastante nessa questão dos valores da empresa. Mas foi basicamente assim, acompanhando eles pelas redes sociais, e aí eu teve essa oportunidade dessa vaga. Ah, muito da hora. E como foi pra você, tipo, começar na indústria dos games? Tipo, foi muito diferente sair do que você estava fazendo antes? É, tipo, é muito diferente estando em nichos, de, tipo, tu saiu de um hospital e foi para uma empresa gamer. Tipo, quais foram as maiores diferenças? Como é que foi essa mudança? Cara, então foi bem diferente, porque ainda mais pela questão das responsabilidades. Uhum. Quando a DD, ela é ainda, né, uma empresa indie, uma empresa, na época que eu entrei, acho que tinham 9 pessoas. E como eu falei, foi a primeira vaga de ADM. Então, Uhum. não era só ADM, né? Como eu falei, era essa parte de financeiro, tinha uma parte de RH e estruturar todo o setor que eu entrei para trabalhar naquela época. Uhum. E no hospital, os setores, as coisas eram mais, entre aspas, estruturados, mais bem divididos, tinham mais pessoas para fazer diferentes Uhum. funções. Aí eu vou Porque dar um já tinha exemplo. organização também, né? Isso, exatamente. Sim. Mas eu digo assim, por exemplo, era um volume muito maior no hospital, Uhum. então tinha um setor só para contas a pagar, um setor só para contas a receber. Uhum. E não era assim na DD e também, atualmente na Bitcake, onde eu tô, também não é separado, uma pessoa toma conta do que entra e outra do que sai, sabe? Uhum. Então acho que eu foi mais essa diferença estrutural. E foi desafiador na época, porque eu tive que Uhum. aprender muita coisa que eu definitivamente não sabia. É, não teve alguém para te passar, né? Tu teve que criar esse setor todo do zero você sozinha, né? Algumas Então. coisas, o Kim na época, que é o CEO da Double Dash, Uhum. na época ele me passou bastante coisa, mas tiveram coisas que a gente teve que aprender junto ao longo do caminho. E, enfim, a partir de um determinado tempo foi mais uma troca, né? Eu Uhum. fiquei responsável por essa área, então algumas coisas eu aprendi, trouxe de novidade, mas no começo, assim, que eu entrei, ele me passou bastante coisa da rotina, assim. Só que, enfim, Legal. as coisas não são só rotina, né? Os perrengues que ensinam, né? Exatamente. Então vamos lá para a próxima pergunta. Amandinha, o que faz um gerente administrativo dentro de um estúdio, no dia a dia, assim, como funciona um pouco do trabalho que vocês fazem? Tá. Eu acho importante ressaltar, no que eu vou falar aqui, que eu tô falando de uma perspectiva de empresas indies.
Apesar da Bitcake hoje ser uma empresa, pô, bem grande, a Bitcake cresceu muito. Acho que a gente está com uns 45 funcionários hoje, é bastante gente, com projetos muito legais. Mas ainda somos uma empresa indie, então eu acredito que essa questão estrutural talvez também tenha uma empresa uma diferença para empresas que são muito grandes, como por exemplo a Epic ou a própria Riot Games, tá? Mas no dia a dia do trabalho tem bastante coisa operacional para fazer. Desculpa. No caso, hoje, no que eu faço, né? Cuidar de pagamentos, cuidar do cash flow da empresa, manter sempre as coisas atualizadas para a gente poder trabalhar com projeções, saber como é que a gente lida com os projetos e o recurso financeiro. Mas é difícil explicar porque vai muito além disso, sabe? A gente Uhum, trabalha também direto com as pessoas para entender a necessidade das pessoas que trabalham com a gente. Tem uhum, uma parte com equipes de fora, que são a contabilidade, que é um serviço terceirizado, e aí a gente faz o acompanhamento junto com eles. Tem a parte de fechamento de câmbio, tem a parte de tributação fora do Brasil, que a gente trabalha com outras lojas, como por exemplo a Steam, são coisas que a gente precisa aprender e lidar, e faz parte do dia a dia. A minha experiência na Double Dash incluía bastante disso, mas também na minha função eu fiquei bastante tempo responsável pela parte de projeção, sabe? A uhum, gente estruturou todo um setor financeiro do zero para a gente ter um controle melhor de fluxo de caixa e também isso que eu falei sobre conseguir lidar com a colocação de projetos, com os recursos financeiros, para ter um controle do tempo de vida da empresa, enfim, é bastante coisa. Eu acho que bastante coisa. nas empresas indies é normal, eu acho que você ter um pouco essa parte administrativa e financeira juntas, porque é a parte que Uhum, como é que eu posso dizer? Geralmente a empresa indie começa com alguns programadores e GDs que abrem uma empresa, nenhum deles trabalha nessa área. E aí um dia essa uhum. empresa vai precisar abrir uma área para esse setor e aí você vai, enfim, fazer de tudo um pouco. Sim, e tu diria que, tipo, esse seria um dos maiores desafios, ou quais são os maiores desafios que tu encontra dentro dessa área? Porque isso Bom, daí já é pra bem difícil também, tipo, não é algo simples, não é tão fácil você entrar quando não tá tão estruturado o financeiro para você começar do zero, né? Tipo, é bem difícil também essa parte. Cara, então acho que realmente pra mim o maior desafio Uhum, foi ter que. E eu acho que no geral, tá, gente? Acho que aprender coisas novas sempre vai ser desafiador. Eu acho que não só ter que aprender coisas novas, mas muitas vezes ter que lidar com o prazo de você ter que aprender essas coisas. uhum, Porque nem sempre você tem, entre aspas, todo o tempo do mundo. Às vezes as coisas precisam acontecer rápido e, bom, rola sempre uma incerteza, né? uhum, Pelo menos pra mim, eu acredito também que pra muitas pessoas que têm medo de errar, por exemplo, pô, você tá aprendendo uma coisa e você vai ter que passar o que você tá aprendendo pra outra pessoa, ou você vai ter que apresentar isso, ou explicar o que você tá aprendendo, e tipo assim, caraca, mano, e se eu falar errado, e se não tiver certo? Mas eu acho que são sim, inseguranças normais, tanto na DD quanto na Bitcake, graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me incentivaram muito a errar. uhum, Eu ainda tenho esse desconforto, mas é muito sobre você ser acolhido nesse lugar de aprendizagem, sabe? uhum, Acho que é um pouco disso. Mas perfeito, definitivamente, gente, aprender coisas novas é desafiador pra caramba. Muito, muito mesmo. Demais, velho. Vamos lá. verdade. Amandinha, precisa entender de jogos ou jogar alguma coisa pra entrar no cenário? Tu acha que é importante, assim, tua carga de ser gamer antes de começar a trabalhar nessa área ajudou em alguma coisa? Ou se você não jogasse também, você conseguiria ali lidar com o trabalho? Que se eu não jogasse. Ai, é uma pergunta um pouco difícil de responder. Eu acho que sim. Acho que conseguiria, mas eu acho que você ser envolvido com o mundo dos jogos torna tudo mais legal. Torna a experiência toda mais interessante. Porque no dia a dia, mesmo que você não trabalhe diretamente na produção,
muitas vezes você participa do desenvolvimento de outras formas. Por exemplo, tem os playtests internos que fazem com as pessoas da empresa, e às vezes você consegue participar de uns playtests externos, e aí você saber sobre algumas terminologias, algumas palavras que a gente usa dentro do mundo de jogos, te ajuda a participar melhor desse processo. Mas não necessariamente você tem que jogar, ou enfim, Uhum. esse não Mas precisa é ser o mais seu legal, hobby. né? Pra se É mais conectar legal. mais com o projeto, pra pessoa, tipo, pô, se a pessoa gosta de jogos e tá trabalhando em empresa que tá lançando o jogo o tempo todo, tipo, pô, muito massa. Eu acho que eu aproveito 100% trabalhando na empresa de jogos, porque eu tô com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu e, sei lá, Sim, tem outros hobbies em comum, mas é diferente, é uma mano. conexão diferente, é. Pô, muito Sim. legal. E, e para quem tá assistindo e quer seguir o caminho parecido com o seu, quais habilidades técnicas você acha que são mais importantes? O que é que eles deveriam aprender? Se você tiver uma dica, assim, do que eles poderiam procurar, o curso para fazer, tudo certinho. Olha, então, como vocês falaram no começo do podcast, para Uhum, trabalhar na indústria, você pode. Enfim, são N possibilidades. Você pode uhum, fazer programação, você pode fazer arte. Enfim, na área onde eu trabalho, né, como eu falei, eu sou formada em administração. uhum, Eu tenho muita vontade de fazer uma pós para me especializar, mas só o curso já te abre portas para você entrar no mundo de jogos. A uhum, questão eu acho que a melhor dica que eu posso dar é acompanhe as redes sociais e o LinkedIn dos estúdios que vocês têm interesse em trabalhar um dia. Porque uhum, lá, pelo menos, por exemplo, a Bitcake posta as vagas todas no LinkedIn. A Double Dash eu vi a vaga no Instagram. Então é importante que você consuma o conteúdo dos estúdios pelos quais você se interessa. uhum, E sobre as habilidades, cara, se você for trabalhar então na área que eu trabalho, talvez seja interessante você conhecer um pouco sobre essa questão de tributação mesmo. Eu não fiz contabilidade, como eu falei, mas é uma coisa que eu precisei aprender bastante sobre para poder lidar com as coisas no dia a dia do meu trabalho. Porque mesmo uhum, tendo uma contabilidade externa, a gente precisa conferir, a gente precisa saber para poder lidar com a projeção das uhum, receitas, por exemplo. Então, acho que é importante estudar, se você for trabalhar com ADM financeiro, estudar essa parte. Tanto aqui no Brasil, como funciona, quanto lá fora. uhum. Interessante. Sim. E Amandinha, se tu pudesse dar uma dica pra quem quer trocar de área, quem cursa ADM ou estuda em ADM, trabalha em lugares padrões assim, não sei, não sei se essa terminou, se é o termo certo, mas que quer migrar pra área de games, qual a sugestão assim que tu dá, tipo, pra começar a ter portfólio, pra começar a chamar atenção assim, tem alguma coisa que dê pra fazer? Eu me adiantei um pouco nessa pergunta, então, sobre você acompanhar os estúdios. É, Não, Ah, acompanhando os estúdios tudo bem, mas basicamente. tipo assim, eu quero, eu curso ADM, mas eu não sabia que dava pra fazer isso, sei lá, eu posso, deixa eu ver, fazer, é real, é a mesma É, resposta. é, é. é a resposta, sim. Uhum. É a E mesma coisa, tipo. geralmente estúdios indies, inclusive, trazem mais essa oportunidade, tá, gente? Tipo, se vocês tiverem algum que vocês gostem dos projetos, que você conheça os devs, que você gosta de acompanhar, é legal ficar de olho nessas vagas, nessas oportunidades que Uhum. aparecem. É, de tipo assim, se você quer entrar na Epic, antes de tentar entrar na Epic, entra nos estúdios indie que vai ser mais fácil, que vai ter muito mais opção, né? De tipo Sim. tentar. E depois, quem sabe, com essa experiência, você não consiga, ou você se apaixona pela empresa que você tá, ou você não consiga ir para outra que você já estava visando ali, já tava o olho, né, de ir. Porque às vezes é difícil entrar em empresa muito grande, né? Porque tem muita gente também querendo entrar. É difícil, empresa muito grande, principalmente pela questão da experiência, eu diria. Uhum. É difícil você ver cargos, tipo, porque esse termo não, acho que não, ele não existe muito para parte de ADM, financeira RH, mas você não vê muitos cargos tipo Uhum. júnior,
nesses setores, né? Geralmente eles Hum, pedem pessoas com uma senioridade maior, essa é a palavra. Então é difícil realmente, pelo menos assim, quando eu saí da DD e eu fui procurar outras oportunidades, eu cheguei a ver em estúdios grandes também se tinham vagas, até na nuvem eu fui procurar oportunidade porque é nesse mundinho de jogos. E geralmente pedem pessoas com bastante experiência. E assim, a uhum, experiência nessa área, eu diria que ela independe de se você tá trabalhando diretamente com jogos, ok? uhum. Mas é legal você estudar por fora, como eu falei, sobre essas questões tributárias, ou se você tiver a oportunidade de participar de algum webinar. Eu sei que a Abra Games Uhum. pelo menos para os estúdios, né? Porque eu participei de alguns bem legais. Falam sobre essa questão de exportação, de serviço, sobre como funciona essa questão de tributação. Se você puder estudar sobre isso, já é um a mais, Um assim. plus, é. E a questão dos estúdios indie não é nem sobre, tipo, você só entrar para ser um step, sabe? Às vezes o estúdio tá num desenvolvimento bem legal. Quando você entra assim, no comecinho, tem muita oportunidade de você crescer junto também. É legal pensar nisso, sabe? Sobre você ter a oportunidade de alcançar cargos maiores, já que você começou ali na base junto com eles. Acho isso Uhum. interessante também. É até legal Perfeito. saber disso, porque normalmente quando a gente pensa em estúdio indie, é tipo, que nem uma equipe pequena que vai ficar ali trabalhando sempre igual, né? Então tu já tem a perspectiva que tu vai conseguir crescer dentro da empresa, acaba sendo legal, né? Tipo, Com incentivador. certeza a chance de crescer é bem grande, tá, gente? Tipo, são muitas oportunidades de você ser o primeiro ali daquela área. Isso é bem legal. Assim, tem os prós e os contras, né? Uhum. Porque é legal pela oportunidade que você tem, mas traz uma carga de responsabilidade também muito alta. Se você for desempenhar ali essas, entre aspas, diversas funções, né? Eu sempre tive a sensação que um senso muito grande de responsabilidade trabalhando com dinheiro que não era meu. Uhum, E sim. aí, tipo assim, pô. Mas é legal, gente. Eu gosto bastante de trabalhar com a DM na área de jogos. Eu entrei na Bitcake e já aprendi mais coisas novas. E eu sinto que tem muito mais para aprender. E mesmo não trabalhando na área de diretamente, tipo, como dev, pô, eu comecei a me interessar pela área de programação. Eu gosto muito de passar na ideia de que eu tô com pessoas ali que entendem. Se eu tiver dúvida, elas podem me ajudar. E também usar isso de alguma forma para melhorar o meu trabalho no dia a dia, sabe? Isso é interessante. Muito da hora. E, Amandinha, qual decisão financeira impacta. Qual decisão financeira impacta mais no desenvolvimento do jogo? Tipo assim, tem as verbas direitinhas, né? Mas tem algum setor, alguma coisa assim que os. Meu Deus, hoje tá difícil. Mas que o estúdio tem que investir mais ali pro jogo dar certo. Tipo assim, tu também faz essa parte no seu trabalho, acaba pegando um pouco de ter que separar, sei lá, a verba do jogo é X, tem que separar 20 é pra isso, 30 é pra isso. Tipo assim, tu faz isso junto com a equipe, tu tem que fazer isso. Eu não sei nem se você Tá. faz isso, mas. Não, eu fiz isso. Cada projeto é um projeto, tá? Essa questão da verba vai depender de que tipo de projeto ele é. Por exemplo, ah, você ganhou um edital, por exemplo, da Ancine. A gente trabalhou com. Teve muitos projetos que são muitos projetos que são bem digitais. Você recebe o investimento e quando você ganha, você precisa já. Calma aí, perdi a palavra. Que a palavra sumiu. Apresentar um orçamento. Então você precisa dizer ali quanto daquele dinheiro vai para cada área de desenvolvimento. E aí você consegue estruturar esse dinheiro bem como você quer gastar. Quando você está falando sobre projetos internos, aí é mais difícil, eu diria, porque essa questão que eu comentei mais cedo sobre o tempo de vida. E eu acho que o sonho de toda empresa indie é conseguir viver dos próprios jogos. Só que esse é um Uhum. desafio muito grande, porque
A grande verdade é que você vai acabar no começo, principalmente, ganhando mais da prestação de serviço ou coprodução. E aí, quando a gente fala de coprodução, o orçamento ele não é só o investimento da sua empresa. Então você vai trabalhar ali em parceria com o financeiro da parte que está produzindo junto com você. Mas assim, eu acho que a parte difícil, e eu nunca lidei diretamente com essa parte, é realmente você conseguir separar coisas fora a produção, fora as pessoas Uhum. que estão desenvolvendo, que por exemplo a parte de marketing, porque é muita grana com marketing para fazer as coisas funcionarem. E quando a gente. O Mike, que trabalhou comigo na DD, sabe bem disso. E a Jade, eu acompanhei mais de perto essa parte quando a Jade entrou também sobre o budget para marketing. E é muito. Foi muito fora da minha caixinha, assim, porque, cara, é muita grana. E nessa época, ter que lidar com essa parte do dinheiro para marketing foi um pouco mais difícil, eu diria. Uhum. Mas assim, você não tem só os investimentos, por exemplo, digitais, tá? Os eventos que a gente fala, antes de entrar aqui, a gente está falando da Games, como teve a GDC, tem vários eventos de jogos. Para empresas indies, principalmente, é super importante você participar, porque você consegue investidores para o seu projeto. E aí você não tem que simplesmente, tipo assim, pô, vou fazer o dinheiro surgir aqui pro jogo acontecer. Não. Você vai vender aquele projeto e você vai ter pessoas investindo nele. E aí você vai ter esse ganho de capital para poder também trabalhar aí com esse orçamento fora, se for já um projeto, enfim, licenciado algum edital e tudo mais. É muito Uhum. importante a gente falar sobre networking e tudo mais, e participar de eventos é extremamente importante. Tanto para quem é dev, quanto para quem trabalha com influenciadores, e principalmente para as empresas pequenas. Perfeito. Cara, eu Sim. acho que deu para explicar. Deu, nossa, é É muito louco, difícil. porque a Deu gente não sim. pensa nisso, né? Tipo, quando a gente pensa em estúdio, realmente, tipo, a gente não tem a visão dos grandes estúdios, assim, que tem setores separadinhos, né? Pelo menos minha experiência também foi em estúdios pequenos, que eram, tipo, 5 pessoas e o marketing era o marketing inteiro, social media, editor de vídeo em É, todas as redes sociais e, né? Ai, tudo. sim. É marketing é dureza, mano. Marketing é dureza. E às vezes, tipo assim, a galera de marketing tem que fazer milagre, tá? Porque, tipo assim, ó, você vai ganhar X de dinheiro por mês e você vai ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Tipo, não tem como botar mais. Esse é o É, teto. Sim. E aí, pra quem trabalha com isso, com essa área, assim, e aí essa parte, às vezes, também difícil do financeiro, né? Tem que trabalhar com esses limites, porque não tem como você empresa, quando é pequena, simplesmente investir milhões em marketing. E o que acaba sendo também super importante, como eu já disse, né? Mas, enfim, às vezes a gente tem que fazer o que dá, o que tem. Ai, que massa. Então, gente, no chat, vocês têm alguma pergunta pra Mandinha? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? O 13 até tinha mandado sim. aqui, a Mandinha. O contexto eu não E lembro certinho, mas, tipo assim, ele perguntou, por ser um estúdio indie e não ter um lugar físico, aí, tipo assim, você também não precisa trabalhar medindo o aluguel, a luz, a água nessa parte financeira, né? Por ser online acaba sendo diferente, por não ter ah, espaço. sim, sim. A Double Dash chegou a ter um escritório físico no centro do Rio. Na época da pandemia, depois que acabou a pandemia, eles decidiram não voltar, porque você reduz custo, né? Quer dizer, você reduz essas despesas. Você não precisa pagar aluguel, da sala, você não precisa pagar o Uhum. condomínio, realmente a questão da luz, da internet. E, enfim, a gente até conversava bastante sobre a possibilidade de cobrir parte desses gastos da própria galera que era dev, né? Tipo assim, a gente fala dev, mas quando a gente fala dev no estúdio, assim, a gente tá falando de todo mundo, tá? Que Todo participa, mundo. não é só. Exatamente. E às vezes você, cortando essas despesas, tem a oportunidade até da empresa poder investir mais em salários. Uhum. Não é Sim. necessariamente um setor que você precise do trabalho presencial. Acho que uma coisa só que todo mundo concordava, assim, é que às vezes, né, você sentia falta de pô, bora almoçar junto, pô, bora fazer alguma coisa depois de trabalho. Ah, não vai estar tendo, né? Infelizmente. Sim. Sim.
Mas também é bom nessa Sim. parte, pelo menos no Discord, vocês conseguem, né, trabalhar juntos e ficar conversando. Tudo bem que não é a mesma coisa, mas acaba É, ajudando já, né, um pouco. Sim, a gente. Fora muito, tipo assim, a gente tem uma daily, uma reuniãozinha, tipo assim, é coisa de dia a dia, e a gente continua no canal, batendo papo. De vez em quando até dá pra marcar uns rolês com a galera que mora no mesmo estado e perto, na mesma cidade, porque uhum, essa questão do home office abriu portas também para as empresas expandirem de outras formas, né? Tipo, tem pessoas que trabalham, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Recife. Tem gente fora do Brasil, tipo assim, tem eu acho que isso é legal tanto para quem quer trabalhar e não tá próximo, quanto para a própria empresa, né? Que você não precisa se desfazer uhum. às vezes de um talento porque não vai poder ser presencial. Uhum, sim. Perfeita. Então, é isso, gente. É isso. Temos. Achei muito massa, Yay, que legal! Amandinha. Eu não sabia muito assim do seu trabalho, eu sabia o que você fazia, mas a gente acabou aprendendo mais hoje. Detalhadamente, tem muita coisa que a gente não, tipo, para pra pensar de como funciona de um, dentro Estúdio. de um estúdio de jogos, né? Tem uma série que eu assisti que é muito legal, aquela Mythic Quest. Tu já viu Mythic Quest? Não. Se passa, Não. é muito legal. Se passa dentro de um estúdio de desenvolvedor de jogos, e eles estão desenvolvendo um jogo de luta, tipo um MMO. E aí é muito legal, porque você vê dentro dessa série várias partes. Tem parte do financeiro, tem a parte dos devs, tem a parte de quem organiza, tem dono da empresa, tem uma galera que não sabe nada de jogo e tá lá também. Aí é muito legal, porque você vai vendo que existem, que não são só a galera que tá realmente ali programando os jogos que tá dentro da empresa, né? Tem muitas áreas ali dentro da empresa, então é muito Sim, tem legal. várias áreas. Cara, eu conheço hoje uma das producers lá da Bitcake, ela também se formou em ADM. Você pode não necessariamente só trabalhar na área de administração, tá? Você pode trabalhar com Uhum, RH, você pode trabalhar como producer, dependendo, você pode fazer uma pós voltada para essa gerenciamento de projetos. Não precisa ser só financeiro se isso não for uma coisa que te agrade muito. uhum. São muitas oportunidades mesmo. E tem muita gente que fala que o programador, ele tá lá no backstage porque ninguém lembra dele só quando tem um bug. E eu não acho que isso é verdade. Eu Uhum. acho que programador e principalmente game designer são tipo assim, os glamourosos desse cenário. Todo mundo, quando pensa em jogos, pensa nisso, ou também em artistas. Mas Sim. existe toda uma parte por trás que é o que faz a empresa existir. Que é essa Isso. parte do financeiro, porque você tem que ter esse controle. Porque se você não tiver controle financeiro, gente, a empresa acaba, tá? Colapsa. O dinheiro É. acaba e não tem o que fazer. Não tem como pagar pessoas, não tem como pagar contas, não tem como pagar imposto, não tem como pagar nada. E fora isso, é a galera que tá ali como comercial, que é justamente a parte que eu falei sobre você trazer investidores, você trazer parceiros, é você conseguir montar um pitch legal, é você conseguir vender os seus projetos. Isso também, acho que as pessoas não pensam muito nisso, mas é uma parte também super essencial da existência de uma empresa, sabe? Você ter pessoas investindo e acreditando no seu trabalho. Uhum. Uhum, com certeza. Então, é isso, gente. Muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Muito obrigada, Mandinha, por ter tirado um Que tempinho pra agradeço. estar aqui com a gente. Eu fiquei E, super feliz com o convite. sim, eu também muito feliz que você aceitou, né? Mas foi massa, eu gostei muito. Nossa, eu tô com a mente expandida aqui. Foi muito legal, foi muito legal. Eu Então, gostei muito também, gente. É sempre bom estar com vocês. sim. É isso, gente. A gente se vê de novo em maio. Não é abril, é maio. E a gente Maio, vai guardem divulgar na nas redes agenda. sociais, de bonitinho, Isso. os novos convidados, a nova temporada aí, como é que vai ser. E até! Um beijo e um queijo pra vocês. Tchau, tchau! Beijo, pessoal. Tchau, tchau.